Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje vai ser uma review da aquarela da Rembrandt, uma aquarela profissional da linha da Talens. Gente, eu trouxe algumas coisinhas pra falar aqui antes de a gente pintar um retrato pra vocês verem realmente como é que é ela na prática, nos meus retratos em aquarela. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a aquarela em si. Basicamente, a aquarela da Rembrandt é uma aquarela holandesa, ok? Ela tem uma cartela de mais de 120 cores. É uma aquarela profissional, como eu já falei pra vocês. E sobre as características dela, a gente vai falar um pouquinho já pra vocês entenderem mais em relação à expansão, camadas, transparência. Isso a gente vai entender quando a gente vai pintando na prática. Mas, gente, em relação às cores que veio nessa aquarela, eu já tenho aqui uma carteirinha de cores, que inclusive eu fiz um unboxing dessa aquarela lá no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir. E eu coloquei lá todo o unboxing pra vocês verem, experimentei as cores na hora também, gravei tudo pra vocês e vou deixar aqui passando na tela pra vocês verem. Gente, basicamente ela vem com 12 cores, tons que eu acho bem interessante que vem na maioria das aquarelas, inclusive que eu vejo sempre vem mais ou menos esses tons aqui que eu já recebi na aquarela da Rembrandt, então eu gostei dos tons, achei que são bem legais, a escolha da cartela de tons. E outra coisa também em relação a cada tom especificamente. Tem alguns tons que eu gostei muito, tem alguns tons que eu achei que deixaram a desejar, mas por algumas características de que eu valorizo no aquarela. Principalmente também de vivacidade da cor. Eu tava esperando que essa aquarela fosse ter cores extremamente vivas, extremamente saturadas, e eu não achei muito em relação principalmente aos azuis e aos verdes. Eu achei que eles deixaram um pouquinho a desejar, principalmente porque quando eu olho na paleta e depois quando eu aplico no papel, realmente tem uma grande diferença, sabe? Eu acho que vai ter uma cor muito mais forte, muito mais saturada, muito mais viva, e na verdade não tem. Tirando aqui um pouquinho pra falar de cartela de cor, eu queria mostrar pra vocês também algumas experimentações que eu já fiz com aquarela, porque eu não queria experimentar logo de cara sem ter pintado um pouquinho com ela antes. E eu fiz algumas dessas pinturinhas aqui, acho que as duas eu compartilhei pra vocês nos stories lá no meu Instagram. Essa aqui ainda não tá completamente finalizada, falta alguns detalhes em branco, eu queria fazer com guache, mas em aquarela, assim, questão de aquarela tá finalizada. Eu gostei muito do resultado final dela, a gente ficou um amor. Quis fazer uma paisagem pra testar um pouquinho outras cores que eu não trabalho normalmente nos retratos, porque normalmente nos retratos eu sempre trabalho cores terrosos, né, pra mais tom de pele, tom de rosa, tom de amarelo. Então eu queria utilizar outros tons pra conhecer um pouquinho eles também. Aqui eu fiz um gatinho muito fofo, gente, olha esse gatinho que amor, muito fofinho, e tudo isso aqui foi com a aquarela da Rembrandt. Aqui eu tenho alguns testes e um desafio que eu coloquei lá no meu Instagram pra adivinhar qual era da Rembrandt e qual era da Van Gogh. Porque a gente sabe que vai haver uma comparação entre as duas, por ser duas aquarelas da Royal Talens. Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês em relação a isso. Gente, basicamente a Talens é uma marca de produtos artísticos, não só de aquarela, tá bom? Tem tinta óleo, tem tinta acrílica, etc. E eles têm a linha de aquarela. E a linha estudante de aquarela é a linha da Van Gogh. Então a gente tem a aquarela de Van Gogh, que são aquarelas da linha estudante. E a da linha profissional é a da linha da Rembrandt. Então por isso que vai haver muita comparação entre elas duas. E sim, vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou comparar as duas pra vocês. Então aguardem, mas hoje não vamos falar muito sobre isso. Vamos falar especialmente só da Rembrandt, ok? Mas relaxem que vai ter sim um vídeo de comparação, porque eu sei que vocês querem muito. Mas, gente, agora que a gente já falou demais, já mostrei algumas pinturinhas pra vocês, vamos agora começar a pintar na prática. Eu trouxe um retrato aqui pra vocês, como sempre. Esse aqui é o papel agave da Canson, tá bom? Ele é 290 gramas e ele tem uma porcentagem de algodão, não lembro qual é a porcentagem dele, só pra vocês ficarem sabendo o papel que eu uso, que ele também é importante quando a gente aplica com aquarela, tá bom? Esse papel aqui de baixo é o papel da XL da Canson. Todos são da Canson, gente, eu tenho muita foto da Canson, uma coisa incrível. Mas basicamente essa linha agave e essa linha da XL aquarela, então cada um vai ter um efeito um pouquinho diferente, mas o que a gente vai testar hoje é realmente a aquarela, como é que ela vai se comportar aqui em um retrato, tá? Eu ainda não pintei um retrato completo com ela, eu só fiz algum desses estudos aqui, um retrato de animal e uma paisagem. Vamos ver agora como é que funciona no retrato. E durante a pintura do retrato, eu vou falando pra vocês sobre as características dela, o que eu achei, o que eu não gostei, se eu indico pra vocês ou não. Em relação ao preço, que eu acho que é algo importante também de se falar, eu ganhei ela, mas eu sei o preço dela. Eu ganhei ela aqui em Portugal, e aqui em Portugal ela custa em torno de 50 a 60 euros. O que convertendo dá este valor aqui no Brasil. Porém, eu não sei se ela é comercializada em algum site do Brasil. Se for, eu vou colocar aqui o valor dela nos sites brasileiros para vocês também poderem ver e comparar aí a diferença aí de conversão, etc. Para vocês ficarem ligadinhos de quanto ela custa. Sim, ela é uma aquarela mais cara por ser uma aquarela profissional, tá bom? Bem importante a gente frisar isso. Mas enfim, gente, é isso. Bora pra pintura do retrato.
Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a aquarela da Rembrandt em si. Eu queria primeiramente começar falando um pouquinho sobre a pintura que a gente vai fazer hoje. É um retrato básico, eu peguei a inspiração do Pinterest, não segui fielmente ela, mas segui toda a inspiração da posição, das cores predominantes, enfim, vou colocar ela aqui do lado para vocês poderem ver, ok? Como eu já falei para vocês, esse papel é o Agave, tá? Uma linha da Canson, e o pincel que eu tô usando é da Colibri. Acho importante também frisar os materiais que eu uso além da aquarela. Mas vamos falar da aquarela da Rembrandt? Então, a primeira coisa que eu queria falar era sobre os tons, né? Como eu falei no início pra vocês, eu não gostei muito dos tons de azul e dos tons de verde. Eu acho que eles não são muito saturados. Por quê? Porque eu comparo muito, como eu falei pra vocês, eu vou, querendo ou não, comparar muito com a aquarela que eu mais usava, que é a aquarela da Van Gogh, e eu noto uma grande diferença. Mas, eu assisti alguns outros vídeos também de reviews da aquarela da Rembrandt pra ver o que os outros artistas também acharam sobre a aquarela. E eu notei que eles não tinham muito esse problema com a aquarela não ser tão saturada, porque isso também, em contrapartida, queria dizer que a aquarela também tinha uma transparência muito boa, que é uma das principais características da aquarela. E realmente eu noto isso, a transparência dela é muito boa de trabalhar. E eu notei isso durante a pintura também. Porém, nos meus tipos de trabalho, eu senti falta, assim, dos tons serem mais vivos, mais saturados. E como eu falei, principalmente esses tons de azul e os tons de verde. E também tem um tom terroso, que é o tom Burnt Sienna, eu acho que é assim. Vou colocar aqui a numeração pra vocês, que também tem na aquarela da Van Gogh. Já experimentei outras aquarelas com essa cor também e experimentei na Rembrandt, porque é uma cor que eu uso muito, na maioria dos meus retratos eu utilizo ela. É um tomzinho bem marrom, bem mais alaranjado, que eu adoro trabalhar nas minhas pinturas. E eu notei que ele também me deixou um pouquinho a desejar, eu não gostei muito da vivacidade dele, mas quando trabalhei nele no retrato eu não senti tanta diferença, mas eu senti que ele poderia sim ser mais saturado, mais vivo, sair um pouquinho do papel. Basicamente, o processo dessa pintura foi por camadas. Eu achei isso bem legal para também analisar como é que funciona as camadas da aquarela. Eu tentei fazer várias coisinhas durante a pintura para poder testar essas principais características que a aquarela tem. Como eu falei, é camadas, então toda a pintura eu fui fazendo com camadas, atrás de camadas. O cabelo vocês vão ver no final, eu vou falar um pouquinho sobre a expansão, porque eu deixei um cabelo bem mais livre, sem estar muito realista, exatamente para testar a expansão da aquarela. Vocês vão entender no final, eu vou falar para vocês. E também para testar como é que ela funciona em relação a detalhes, usando ela como uma técnica mais seca quando eu fui detalhar a pintura no final. Mas agora um pouquinho falando sobre as camadas, eu comecei com as sombras, então fiz algumas camadas de azul, depois eu vim com camadas com o tom de pele dela, depois eu vim com mais camadas de azul e um pouquinho de roxo para fazer as manchas, escurecer, as sombras da pintura. É uma referência que tem muita sombra e eu achei que a sobreposição das cores ficou bem legal, eu gostei muito, principalmente do resultado final. Quando eu comecei a aplicar camada atrás de camada, eu acho que ela funciona muito bem em relação a isso. E eu senti que inclusive ela mancha menos, novamente eu aqui comparando com a aquarela da Van Gogh, mas enfim, né? Eu senti que ela é mais fácil de trabalhar, sabe? Ela flui mais fácil. E eu senti que por isso também que ela mancha menos. Achei que ficou bem legal a pintura. Não senti que manchou muito, ficou muito fluida, a pele ficou muito bem trabalhada do jeitinho que eu gosto de trabalhar.
fazer os detalhes dessa pintura pra poder dar mais vivacidade a ela e começar a realmente finalizar a pintura. E eu gostei muito de trabalhar detalhes com a pintura. Ela funciona muito bem. Eu achei que foi super tranquilo em relação a isso. A cor fica bem legal quando ela tá um pouquinho mais seca, não tá totalmente molhada. Eu gostei muito do resultado final também em relação a isso, então tá tudo bem. Nada que uou, mas eu gostei muito do resultado. Falando um pouquinho sobre a expansão que eu falei pra vocês, eu resolvi fazer um cabelo bem não realista e eu gosto muito de trabalhar às vezes com esse tipo de pintura. Às vezes eu trabalho um rosto mais realista, mas a roupa, o cabelo, eu gosto de trabalhar de um estilo mais vivo e que você percebe que foi aquarela ali, sabe? Eu gosto muito porque dá um efeito de realista, mas não totalmente realista, que eu ainda consigo brincar com a arte, consigo brincar com a aquarela. E eu resolvi fazer isso nesse cabelo, então eu apliquei um tom bem molhado no cabelo e depois eu vim aplicando mais tons escuros pra poder formar as sombras do cabelo e o formato do cabelo dela, que é um cabelo cacheado ruivo. E eu notei que a expansão dela é bem legal, ela tem uma expansão bem boa. Eu esperava mais de expansão por ser uma aquarela profissional, eu esperava que ela fosse ter uma expansão maior ainda, porque a gente sabe que as aquarelas profissionais elas tendem a ter uma expansão maravilhosa. Mas assim, eu gostei. Em comparação com as que eu já utilizei, eu acho que ela tem uma expansão muito boa, mas eu esperava mais sim. Porém, você vê que no cabelo o resultado final fica muito legal e eu gostei muito mesmo. Agora, gente, elas são considerações finais sobre a aquarela. Eu gostei dela, gostei muito de trabalhar com ela. O retrato que eu fiz com ela, eu achei que ficou muito legal. Não só o retrato, mas também as outras experiências que eu fiz, que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês. Aí vocês vão perguntar, Amanda, vale a pena trocar uma aquarela estudante que eu tô trabalhando agora, por exemplo, da Van Gogh, pra uma aquarela profissional da Rembrandt? Então, gente, eu tenho que sinceramente dizer pra vocês que eu acho que depende da marca, tá? Da marca da Rembrandt. Eu achei que ela é uma aquarela assim. A gente vê que ela tem uma superioridade pra uma aquarela estudante, que no caso é a Van Gogh que eu utilizo. Porém, não é uma mudança drástica que eu pego nela e falo, meu Deus, não consigo não pintar com mais nenhuma aquarela a não ser a da Rembrandt, sabe? Isso não aconteceu comigo. E eu não tô falando que é porque é uma aquarela que as aquarelas profissionais não tem tanta diferença pra aquarela estudante. Porque, gente, é como eu falo, dentro da linha estudante vão ter diversas marcas. E essas marcas, elas vão ter características diferentes entre si. Vão ter marcas que vão agradar mais e vão ter marcas que vão agradar menos. Eu acho que sim, a aquarela da Rembrandt é uma aquarela boa, profissional, mas ela ainda não alcança resultados que eu falo, meu Deus, essa é a aquarela que eu quero trabalhar pro resto da minha vida, sabe? Eu já vi algumas reviews de outras aquarelas, principalmente comparações até da aquarela da Rembrandt com outras aquarelas de outras marcas. E eu fiquei muito empolgada pra usar também. E outras marcas já conseguem resultados ainda melhores. E vocês sabem que quanto mais resultado melhor, mais caro a aquarela é, né? Mais dinheiro a gente tem que gastar nisso. Então tem que esperar aí o processo acontecer. Mas, gente, essa é a minha opinião. Eu acho que é uma aquarela boa, mas, por exemplo, se eu tivesse que repor agora, eu comprando a aquarela da Van Gogh ou uma aquarela da Rembrandt, pelo custo-benefício, acho que isso é muito, muito importante frisar. Não vale a pena você trocar pelo custo-benefício, porque aqui em Portugal é o triplo do preço, vem a mesma quantidade de cores. Eu adoro a aquarela da Van Gogh, acho que dá pra trabalhar ela super bem e pagar o triplo pra ter uma aquarela que ela é melhor, mas não é extremamente superior, eu acho que não vale a pena. Falando sim da aquarela da Rembrandt, lembrando que as marcas profissionais são diferentes entre si. Mas, gente, eu acho que é isso, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês, das principais características da aquarela, do que eu achei sobre a aquarela da Rembrandt, e eu espero que vocês tenham gostado do resultado final da pintura também, que eu gostei muito, achei que ficou muito fofa. Inclusive tá um dos meus tops de pinturas favoritas, que achei que ficou bem leve, bem fluida, e eu gostei muito do resultado final. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu faça mais reviews de outras aquarelas, é só comentar aqui embaixo. Um beijinho e até mais!